Bem-vindos a mais um Fun with Books. With Books. Na semana passada a gente não gravou o programa. Porque a gente estava viajando. A gente foi para Ushuaia. Muita gente pediu dicas e pediram até para fazer em vídeo, mas eu acho que eu vou escrever um post. Eu acho que vai ser um material melhor. A única coisa que eu já vou dizer aqui é, se vocês forem para Ushuaia, levem manteiga de cacau. Porque eu tô com a boca toda estoporada, porque a gente não levou. E ela já tá melhor do que tava, né? Sim. O frio realmente acaba com a boca das pessoas. O lugar é na beira de um canal, mas ainda assim o frio deixa o clima muito seco. Então, essa semana vai ter que ser com a boca embolotada, mas não é nada grave, nada que vai passar por vocês por meio do vídeo. É só porque a gente passou muito frio e eu não levei nada pra proteger nossas bocas e era Deu no isso. que deu. Enfim. Mas enfim, livros. Como a gente foi viajar, nós pensamos que um bom tema seria viagens. Como a nossa leitura é muito variada e às vezes eu leio um tipo de coisa, o Marcos lê outro, a gente deixou um tema bem aberto. O tema é viagens. Né? E eu separei, eu vou falar sobre 3 livros e cada um deles tem uma relação diferente com viagens. Eu começo? Começa, só tem um livro para falar mesmo. Eu vou falar sobre 3. Um deles é um livro de viagem, tá? É um registro de viagens muito bacana. Se chama Pé na África. É um livro escrito por um jornalista brasileiro chamado Fábio Zanini. Ele trabalha na Folha de São Paulo. Ele teve por muito tempo um blog no site da Folha falando sobre a África. Esse livro é uma delícia, tá? É um registro de viagem, ele passa por 13 países do continente e ele fala um pouco sobre a história do lugar, sobre a política do lugar, sobre a economia do lugar, então se aprende muito e também como foi para ele, como foi a experiência pessoal dele andar por cada um desses lugares. É um livro muito importante para mim, porque por causa desse livro eu me dei conta de como eu não sabia absolutamente nada sobre a África. E eu comecei a ir atrás de outros livros sobre o assunto, né? Outros livros jornalísticos também, comecei a ir atrás de autores africanos. Foi por causa da inspiração que esse Pé na África me deu que eu conheci o Chinua Achebe, por exemplo. Eu já falei sobre ele aqui, hoje é um dos meus autores preferidos. E volta e meia eu busco algum autor africano realmente para conhecer mais. Eu acho que a leitura ela nos proporciona isso, né? Não só o prazer de estar lendo uma história, mas também é uma forma de viajar. Sim. Né? De viajar sem sair de casa, de viajar. Então esse é o livro de viagem que eu tenho para recomendar. Eu realmente recomendo, é um livro, eu adorei, foi uma leitura incrível. Tem uma outra categoria sobre viagens na qual eu pensei, que é livro comprado em viagem. O Marcos e eu gostamos bastante de viajar, mas nós não somos pessoas de compras. Exceto livros. A gente geralmente não compra nada, né? A gente compra, sei lá, um imã de geladeira para dar para minha mãe. Camiseta de lembrança. Nós realmente não somos pessoas de fazer compras, mas nós adoramos livrarias e quando a gente entra em livraria, realmente... É difícil sair de lá sem comprar pelo menos um livro. Sim, eu acho que todo lugar que a gente foi, a gente voltou com um livro, né? Sim. Então, eu vou falar de um livro comprado em viagem. É um livro... Eu já queria falar sobre ele aqui, eu não estava achando nenhum tema. O livro se chama Páprica. O autor é Yasutaka Tsutsui. É um autor japonês, o livro é japonês. Eu li ele traduzido para o inglês. Acredito que tem em português também, mas enfim, quem Não consegue sei. ler em japonês, quem consegue ler em inglês, tem essa opção. E é um livro muito doido. Páprica é o codinome da personagem principal. Ela é uma super cientista.
é uma psicanalista, e nesse livro, ela e o companheiro dela de pesquisas inventaram um método de gravar o sonho das pessoas. Porque, para fazer análise, né? Porque daí a pessoa não precisa ficar se lembrando, como é que foi meu sonho mesmo? Não, tá tudo gravadinho ali, e daí o terapeuta consegue fazer uma análise. Só que eles não pararam aí, eles começaram a sofisticar mais essa invenção, e eles estão num ponto em que o terapeuta consegue entrar no sonho. Né? Então, além das pesquisas dela no centro lá, de super pesquisas japonesas, ela também trabalha, ela também faz o trabalho de freelancer, sob o codinome Páprica, né? Em que ela entra no sonho das pessoas. Só isso já daria uma história muito incrível. Mas como terapeuta? Como terapeuta, mas sabe, mas não ligado, assim, daí vai gente muito rica, políticos e tal, ela faz todo esse trabalho, assim... E tudo isso é o começo do livro, tá? Daí coisas... a história começa quando coisas muito esquisitas começam a acontecer nesse centro de pesquisa, e daí se descobre que outros cientistas estão tentando boicotar esse trabalho. Cada um tem um motivo, um tem inveja da Páprica e do parceiro dela, porque eles vão ganhar um Nobel, o outro acha que isso é um horror, que não deveria acontecer, que esse tipo de experimento seria um malefício, na verdade. Então, tu tem toda uma aventura, tu tem dois grupos, um tentando acabar com o outro por meio de sonhos, e um entra no... É uma loucura o livro, é divertidíssimo, é muito legal. Eu recomendo muito. Então, esse foi um livro comprado, foi comprado na nossa viagem para Nova York. Sim, eu lembro. Naquela livraria, e tem uma livraria incrível da NYU, em que eles apresentam os livros por matéria. Tem uma parte normal e tem uma parte voltada para os estudantes. Então, por exemplo, a aula de, sei lá, de psicologia. Vocês vão ler esse livro, então os livros estão lá. E nós enlouquecemos, a gente queria comprar todos os livros, assim, que os alunos da NYU estão lendo. E esse livro eu comprei lá, eu não me lembro que matéria que as pessoas... Eu acho que não foi nenhuma matéria específica, eu acho que foi na seção geral da livraria, porque Foi? a livraria, ela tem essa parte que é dedicada aos estudantes, mas ela tinha também uma parte geral de, enfim, que funcionava como qualquer outra livraria. Eu não me acho lembro. que estava nessa parte mais separada, eu acho. Tá? eu que não lembro. me lembro. Não lembro mesmo, mas enfim, é um livro comprado em viagem. E também outra categoria que nós pensamos é um livro lido em viagem. Eu não vou falar do livro que eu li nessa nossa última viagem, porque eu não acabei ainda. Eu tô lendo The Truth, do Terry Pratchett. Já falei do Terry Pratchett aqui. Faz parte da série Discworld. E é sobre... Eu falei que não ia falar do livro, tô falando, né? Pois é. Enfim, eu não acabei de ler o livro ainda, então... fica para outro episódio. Fica para outro episódio. No início desse ano, o Marcos viajou a trabalho, eu fui junto, nós fomos para uma cidade muito fofinha chamada São Petersburgo, na Flórida. E como é uma viagem muito longa, ali realmente eu li o livro inteiro. Eu li o livro em inglês no original, que é The Art of Racing in the Rain. Esse livro tem tradução em português, que é A Arte de Correr na Chuva. É a história de uma família, tá? De um cara que ele é piloto de corrida, ele casa com uma mulher, a mulher tem um problema e no fim ele tenta lutar pela custódia da filha, blá, blá, é um dramalhão. Contado pelo cachorro. É um livro muito bonito, para quem gosta de histórias com animais também. É um livro dramático, triste, mas muito bacana. Eu gostei muito de ler. E eu tava lendo sobre esse livro agora. É esse que o cachorro é super fã do Ayrton Senna? Sim, o cachorro é muito fã do Ayrton Senna. Porque o humano dele, eu não gosto da palavra dono, né? O Danny, ele é piloto de corrida. Então, uma das coisas que ele faz muito em casa é ficar vendo vídeos de corrida e analisando onde é que o piloto acertou, onde é que o piloto errou. O Ayrton Senna, ele era famoso por correr bem na chuva, né? Sim. E é uma das especialidades do Danny, do personagem principal. E o cachorro gostava de ficar do lado do Danny olhando esses vídeos. Era o momento que eles tinham para ficar juntos.
É um livro lindíssimo. E eu tava lendo sobre ele agora, antes de gravar, e eu li na Wikipédia, tá? Mas, enfim, eles não vi de onde é que eles tiraram. Mas e que uma das inspirações do autor, o autor se chama Garth Stein, foi um filme, um documentário da Mongólia chamado O Estado do Cão. E eu vi esse filme, imagina, o único filme da Mongólia que eu vi na vida, mas é um filme muito bonito. Na Mongólia eles acreditam que quando um cachorro morre, ele pode voltar a ser cachorro, ou se ele já estiver preparado, ele pode virar humano. Então, esse filme acompanha a alma desse cachorro enquanto ele decide, né, o que ele quer fazer. Uhum. E foi uma das inspirações A Arte de Correr na Chuva. É um livro muito bonito, realmente recomendo a todo mundo. Preparem os lenços, é uma história triste, é história com cachorro, que geralmente torna tudo mais triste ainda, porque... Sim. Pelo simples fato de ter cachorro. Por algum motivo, toda história de cachorro fica triste. Sim. E eu acho que esses são os meus livros do tema viagem. Ok. O meu se encaixa nessa última categoria que tu falou, de livros lidos em viagem. Tá? Foi um dos livros que eu li agora nessa viagem para Ushuaia. E se chama, em inglês, Child of a Hidden Sea. Né? Em tradução livre, Filha de um Mar Escondido. Ele não tem tradução ainda para português? Não tem tradução ainda. Ele é um livro publicado há pouco tempo, ele foi publicado originalmente em junho do ano passado. A própria autora é uma autora que relativamente está escrevendo há pouco tempo. O primeiro livro dela é de 2010, o primeiro novel publicada dela pelo Kindle, ela sempre publicou até agora independente, é de 2010. Como é o nome da autora? E ela se chama Alex M. Della Monica. Ela publica nos livros dela como A.M. Della Monica. Tá? Esse livro é muito bacana, é muito interessante. Se eu for encaixotar ele em alguma coisa, seria naquele grupo de fantasia de portal, né? Como ele chama? Alice, Nárnia. Alice, Nárnia, Mágico de Oz, Coraline. É essa mesma ideia, né? A ideia de que alguém saiu do seu mundo, passou por um portal e foi parar em um outro mundo. O começo dela, inclusive, me lembrou um pouco do Alice, que é... O livro, ele abre, né? O primeiro parágrafo é com elas caindo nesse novo mundo. A gente não tem... Claro, depois ela vai descrevendo o que é que aconteceu para ela chegou até lá. Mas o livro, ele já começa com a nossa personagem principal nesse novo mundo. Ela... Que incrível, acho que eu esqueci o nome dela agora. Da personagem? Sophie, tá? A Sophie Hansen. Ela é uma estudante de biologia marinha, se eu não me engano. Em nenhum momento diz exatamente o que ela é, mas ela faz um pouco de tudo. Ela é extremamente curiosa, aprende muita coisa. Ela se autodenomina uma videógrafa marinha. Uma? Videógrafa marinha. O que seria uma videógrafa marinha? Ela faz filmes, documentários e coisas do tipo sobre biologia marinha, animais e coisas do tipo. Ela tem 24 anos. Né? E uma coisa até que me surpreendeu um pouco nesse livro é que a personagem, ela tem 24 anos, mas o livro, ele lê muito como literatura juvenil. Né? É uma coisa diferente, porque a gente sempre pensa na literatura juvenil como sendo alguma coisa para o adolescente se identificar. Sim. Eu acho que aqui o que a autora tentou fazer foi uma coisa um pouco diferente. A sensação que eu tive foi sim de que é literatura juvenil, mas a personagem principal, a Sophie, ela não é só alguém para o adolescente se identificar, mas alguém para o adolescente ter como modelo. Sim. É alguém para o adolescente, para como um adolescente que está talvez entrando na faculdade agora, pensando o que fazer, vai estar se vendo daqui a 4, 5 anos, é um pouquinho mais na frente, né? Muito das coisas que ela passa é bem coisa de adolescente. A gente descobre que ela é uma filha adotada e ela tá buscando os pais biológicos dela. Não porque ela tenha nenhum problema com os pais adotivos dela, mas enfim, porque ela é extremamente curiosa e ela quer saber, né, a história dela, ela quer saber o background dela. Só que os pais biológicos dela, na verdade, são de outro mundo.
são desse Hidden Sea. É um outro universo que ele é intitulado no livro como Stormwreck. É uma coisa meio Alice meets Superman. Exatamente. Só que não é outro planeta, tá? É outra, sei lá, uma realidade paralela. Stormwreck, que é esse outro lado da história, ele é um mundo praticamente só de água, pequenas ilhas, arquipélagos. Isso me lembrou um pouco o Earthsea, né? O Terra-Mar da Le Guin. Sim. Tem todo esse tema de navegação, piratas, aventuras marítimas. Eu achei muito divertido, muito legal de ler o livro. Eu até imaginei que fosse uma das inspirações da autora, fosse o Earthsea. Não é. Não é? Eu achei o que é? Ela falou que são as várias fantasias de Portal e outras histórias e coisas da cabeça dela. Pelo visto gosta do tema marinho, assim. Sim. Mas ela vergonhosamente admitiu nunca ter lido o Earthsea, né? E, enfim, tá? A Sophie, ela tá procurando os pais dela, ela é acidentalmente jogada nesse mundo e ela descobre que, na verdade, os dois pais biológicos dela são originalmente desse Stormwreck. E por essa insistência dela, ela acaba entrando em algumas confusões, ela se envolve nas intrigas políticas. A mãe dela, na verdade, tinha fugido desse outro mundo para ficar levando uma vida tranquila em São Francisco. Ela é originalmente de São Francisco, na Califórnia. E daí ela conhece uma meia-irmã dela, uma filha da mãe dela com um novo casamento. E conhece a família, conhece a mãe, conhece os pais. Tem toda uma intriga política, tem uma tentativa de golpe que está acontecendo lá no outro lado da história. E ela se envolve nessa história toda. E é muito interessante, é uma aventura bem legal. Ela não é uma aventura muito violenta, com muita guerra e coisa assim. Ela é mais uma coisa por trás dos panos. Está acontecendo toda uma trama de um golpe político, acontecem algumas coisas e tal. Mas é mais ela tentando desvendar, porque ela... não é nem tentando desvendar, tentando provar as coisas que ela descobriu. E toda a parte de descrição da natureza, que eu achei muito interessante. Eu imagino que uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento de biologia marinha ou esse tipo de coisa pode se encantar com as descrições do livro. Eu achei bem legal. Recomendo muito, tá? É um livro divertido de ler. É um livro com uma aventura bem legal. Com um texto fresco, gostoso de ler, rápido, bem legal mesmo. E, bom, esse foi o meu livro de viagem. Era isso, então? Eu acho que era isso, tá? Então, até mais, gente. Até uma próxima. Até mais.